Seção 7. Boas práticas e responsabilidade na instrução. 7.1. Considerações iniciais. Via de regra, o instrutor, sobretudo o instrutor de voo, tem menos de 30 anos de idade, diferente da média apresentada por alguns países mais desenvolvidos. A inexperiência e a imaturidade, ainda que não possa ser generalizada, são fatores identificados com bastante frequência nos processos de investigação de ocorrências aeronáuticas. Quando se fala em inexperiência, não se trata da óbvia falta de vivência na atividade aérea, mas sim da impulsividade, dos comportamentos inoportunos e das decisões mais emotivas do que racionais. De fato, esse é o primeiro rito de passagem que o instrutor vai sentir na pele: a responsabilidade. O status da função, bem como as prerrogativas a ela inerentes, podem levar o mais ingênuo a acreditar que, por ter se tornado instrutor, vai ser respeitado e que suas decisões e opiniões não serão questionadas. Como já abordado anteriormente, a comunicação é expressivamente visual. As atitudes, exemplo, vão falar mais alto do que seu discurso. Seja profissional e busque aperfeiçoar-se sempre. Instrutores profissionais e dedicados geram alunos dedicados. Esse é o círculo virtuoso tão almejado. Faça a sua parte. 7.2. Responsabilidade. 7.1. Pequenas e grandes conivências. Sem dúvida, a falta de tempo, se não o maior, é um fator estressor que sempre está ligado às ocorrências aeronáuticas. O planejamento racional das atividades é o melhor remédio contra os males causados por este elemento. A seguir, alguns exemplos de pequenas e grandes conivências que tantas vezes causaram acidentes. Falta de tempo ou pressa para realizar um adequado briefing e debriefing, cumprir diligentemente um checklist, checar um limite operacional do motor, eventualmente fora dos parâmetros, checar com a manutenção uma discrepância registrada em relatório, analisar a dificuldade do aluno e preencher a ficha de avaliação do aluno. O velho dito popular resume o ofício do instrutor: quem assume o cargo, assume os encargos. Em outras palavras, não adianta responsabilizar o aluno por uma perda de controle no solo durante a decolagem ou pouso, ou mesmo por um pouso mais brusco. A responsabilidade será sempre do instrutor. Isso não é invenção. O Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como a Lei do Aeronauta, assim dispõe sobre o assunto: responsabilidade do comandante da aeronave, neste caso o instrutor. Logo, evite o constrangimento patético de querer culpar o aluno por um desempenho insatisfatório que você estava presente justamente para impedir as consequências. Retidão e humildade nessa hora são manifestações de caráter que podem ser tidas como fraqueza, mas que o tempo vai provar como certas e benéficas à sua reputação. Acredite. Ainda com relação às pequenas e grandes conivências, tudo que você fizer de forma correta e profissional será copiado pelo aluno. Assim, não espere que seu aluno decole com todos os instrumentos do motor na faixa verde, se você era leniente com os parâmetros durante a instrução. O ciclo da instrução tem de ser virtuoso e não vicioso. Em resumo, se você for profissional, a segurança realmente estará em primeiro lugar. Falta de tempo é a desculpa preferida da falta de planejamento e supervisão gerencial. 7.2.2. Quando assumir os comandos. Assunto frequente nas organizações de instrução. Quando assumir os comandos. Questão de subjetividade indissociável. Muitos instrutores acreditam que, quanto menos interferirem nos controles do aluno sobre a aeronave, melhor. Não obstante, a ideia não pode ser generalizada. A dúvida do instrutor em assumir os comandos nesta ou naquela situação pode confundir o aluno. Também não é boa prática pilotar o tempo todo, o famoso manche mágico, simultaneamente com o aluno, enquanto explicando verbalmente as manobras. Os alunos não gostam desse tipo de instrutor e provavelmente vão agir de modo inverso, quando estiverem na função de instrutor, o que é igualmente indesejável. Como regra geral, os instrutores mais inexperientes, não necessariamente mais novos, tendem a dar mais liberdade aos alunos à medida que vão ganhando experiência e aprendendo a respeitar suas próprias limitações enquanto instrutores. A correta linha de ação é antecipar-se às situações perigosas com uma adequada margem de segurança antes da sua ocorrência. A atividade de instrução enseja riscos, mas não há desculpas para o instrutor que permite os acontecimentos evoluírem quando pairam dúvidas sobre possíveis insucessos na execução de uma determinada manobra ou exercício. Para isso, o instrutor está ali. Uma vez mais, quem assume o cargo, assume os encargos.
Em muitas situações, a correção dos erros de um aluno não deve ser a tomada imediata dos comandos da aeronave quando uma falha ocorrer. Com segurança, é frequentemente melhor permitir que o aluno vá até a metade do caminho do erro que virá a cometer e encontre uma maneira de sair. Por exemplo, em uma execução de STOL, o aluno apresenta uma tendência de corrigir a proa da aeronave com o uso inconsciente de aileron. Nessa hora, o instrutor deve limitar o curso do manche até uma posição segura. E caso o aluno queira exceder esse limite, deve ser avisado verbalmente a corrigir a tendência com os pedais do leme. A tendência irá desaparecer com o tempo, à medida que o aluno entender que não é a correção adequada. Será muito difícil o aluno aprender uma manobra se a ele não for permitido tentar corrigir seu próprio erro. O bom instrutor saberá distinguir estas situações controladas de outras que sejam atentatórias à segurança de voo ou que impliquem em prejuízo à aprendizagem. Aprender com os próprios erros, mediante dedicação e entendimento das causas dos erros, é didaticamente sólido e perene. Contudo, quebrar a aeronave para se atingir essa eficácia na aprendizagem está fora de questão. A aeronave acidentada é ruim para todos. Prejuízo direto com a recuperação, lucros cessantes, instrutores e alunos sem voar. Enfim, nenhuma aprendizagem justifica o acidente. Simples assim. Vamos analisar 2 casos clássicos de acidentes de instrução. Primeiro, o pouso brusco. Será que a aproximação não estava desestabilizada e com todos os indícios que o pouso se daria com alta razão de afundamento? Até que ponto o instrutor pode permitir a baixa velocidade na final? O motor em marcha lenta? Segundo, a arremetida de uma pane simulada a baixa altura. Existe algum obstáculo antes do local escolhido para o pouso simulado? Qual a altura para iniciar a arremetida? Dadas as circunstâncias, a altura, o afastamento da área de pouso e a velocidade mantida já não seriam suficientes para se julgar se o aluno chegaria ou não na área escolhida. Você tem certeza de que o motor vai gerar atração suficiente para arremeter a tão baixa altura e vencer a inércia da razão de afundamento? Enfim, disse que a virtude está no meio. Não. Como todos os tripulantes que sobrevivem aos acidentes invariavelmente afirmam que a perda de controle se deu em frações de segundo, então segue uma regra de ouro que se baseia em 3 pilares. Gerou dúvida ou desconforto sobre a segurança de uma determinada manobra. Assuma os controles e tenha a certeza que o aluno optou a mensagem. Tá comigo, X está contigo. Para não haver aplicação de comandos simultânea e antagônica. Se o manual de curso e os manuais técnicos das aeronaves não definirem, faça com que sua organização defina, com boa margem de segurança, todas as alturas de arremetida dos exercícios, bem como as alturas mínimas de realização destes. Eis, retorno à pista. E, durante as arremetidas, preocupe-se em conferir a reconfiguração da aeronave. Deixe os comentários com os alunos para um momento posterior, onde não haverá quebra de sequência nos procedimentos. Atenção! Instrutor inexperiente, se você ainda não conhece os seus limites, conheça muito bem os da máquina que você estiver operando. Respeite suas inseguranças e não tente ser aquilo que o tempo ainda vai lhe ensinar a ser. Ainda sobre a passagem positiva dos comandos, nunca se deve ter dúvidas sobre quem está controlando a aeronave. Caso haja, o instrutor deverá assumir os comandos e informar o que está fazendo, até que a dúvida seja totalmente sanada. Tá comigo versus tá contigo. O instrutor deverá estar sempre preparado para assumir o comando da aeronave a qualquer momento. Logo, é importante destacar aos alunos no briefing que a atuação conjunta nos comandos com o fito de ensino pode acontecer naturalmente. Contudo, tá comigo significa desimpedir a atuação nos comandos em toda a amplitude. 7.2.3 Regra de ouro para todos os pilotos. À medida que a instrução aérea se desenvolve, o aluno vai, pouco a pouco, sentindo a necessidade de gerenciar múltiplas tarefas simultaneamente. Considerando-se as inovações tecnológicas cada vez mais aceleradas, faz-se necessário incutir nos jovens pilotos, desde o início de seus treinamentos, a regra de ouro que não foi alterada pelo tempo ou pela modernidade e continua vital para a sobrevivência, sobretudo em situações anormais. Pilotar, navegar, comunicar. Pilotar. Em muitos treinamentos práticos e, sobretudo, nos de emergência em simuladores de voo, grande parte dos alunos, mediante tensão, costuma atropelar ações previstas em checklists, tentando realizar tudo ao mesmo tempo.
Em tais casos, muitos são os exemplos de etapas essenciais do procedimento de emergência não cumpridas, degradação da performance da aeronave, perda de controle e tentativa de comunicação com os órgãos de controle em meio ao caos na cabine. Então, além do treinamento compulsório para aderir aos procedimentos que devem ser seguidos em caso de emergência, o conceito pilotar nos remete ao instinto básico de sobrevivência. Primeiro e mais importante é ter o controle da aeronave, em outras palavras, mantê-la voando antes de qualquer coisa. Segundo, e tão importante quanto o controle, é buscar o melhor desempenho que a aeronave pode entregar, sob tais circunstâncias. Daí a importância de entender e saber interpretar os gráficos do manual de voo da aeronave, tão logo comece a voar o equipamento. Instrutor, o aluno deve ser condicionado desde o mais básico treinamento a desenvolver este reflexo. Controle e desempenho antes de qualquer coisa. Isso é vital. Navegar. Uma vez garantido o controle da aeronave e atingidos os parâmetros mínimos de desempenho que permitam ao piloto dividir sua atenção aos itens de checklist remanescentes, é hora de navegar. Ou seja, é hora de desviar de obstáculos eventualmente existentes na trajetória da aeronave, ou mesmo cumprir o procedimento de subida IFR, se pertinente. Comunicar. Por mais importante que os alunos possam considerar, a comunicação com os órgãos de controle só deverá acontecer quando as condições prévias estiverem satisfeitas. Vários são os exemplos de perdas de controle e acidentes em simuladores de voo, onde os pilotos em treinamento estavam respondendo aos questionamentos dos órgãos de controle de tráfego aéreo em momentos críticos da emergência. Dito isto, e como parte da aplicação desta regra de ouro, o instrutor, sobretudo nos treinamentos em simulador de voo, deve simular estas intromissões indesejáveis e inoportunas do controle de tráfego e observar as reações dos alunos de forma a consolidar este valioso aprendizado sob condições controladas. Lembre-se que um controlador de voo atento, independente da não alocação do código transponder aplicável para estes casos, vai saber interpretar a falta de comunicação bilateral como falha e tomar as medidas aplicáveis. Desviar tráfegos essenciais, alertar outros controladores, alertar outras aeronaves, etc. O aluno deve saber disso como parte de sua priorização de ações nas situações anormais aqui descritas. 7.24. Ver e evitar. Desde as primeiras missões, o instrutor deve certificar-se de que o aluno, em solo e em voo, olhe constantemente para fora da aeronave e identifique obstáculos e tráfegos. O aluno percebe que o instrutor está sempre monitorando as ameaças ao redor de sua aeronave. Assim, ele se sente confiante, mas isso gera dependência, ou seja, estamente o que não se deseja. Lembre-se que o instrutor deverá formar comandantes responsáveis pelo seu tráfego e demais, e não pilotos que acham que estão sozinhos no espaço aéreo. O comum na instrução aérea é pedir que o aluno execute, antes de cada manobra, o cheque de área livre. Com isso, o piloto fica condicionado a clarear o espaço aéreo somente nestas situações. Isto é correto, mas há muitos outros detalhes que devem ser reforçados em todo o processo de treinamento. São eles: expressivo número de colisões de aeronaves convencionais no solo com outras aeronaves ou obstáculos, campo visual limitado pela posição da aeronave. Existência de espaços aéreos restritos ou proibidos nas cercanias da área de treinamento, aerovias, corredores visuais ou espaços afins ativados temporariamente. Aumento consistente da frota de aeronaves, sobretudo as experimentais e esportivas. Recreação sem plano de voo nos fins de semana. Aumento do tráfego aéreo em aeródromos não controlados e sem FCA. Persistência na soltura de balões com proporções cada vez maiores e outras manifestações culturais que colocam em risco a segurança de voo. Soltura de pipas gerando risco no entorno dos aeródromos. Persistência de focos atrativos de aves nos entornos de alguns aeródromos. Evolução dos drones em número de usuários, tamanho e performance, sem a devida observância das regulamentações de operação desses dispositivos. E multiplicação de torres de telecomunicações e linhas de transmissão de energia sem as devidas sinalizações visuais desejáveis. Enfim, esse é o cenário real e consistente com o nível de preparação que as futuras gerações de pilotos têm de considerar ao voar. O treinamento tem de ser baseado em cenários reais e não na execução do exercício em si, como se o piloto estivesse em uma redoma isolada. Então, antes de iniciar o próximo táxi, direita livre? Esquerda livre. Atenção.
Para reflexão, a maioria das colisões da aviação geral ocorre sob condições visuais diurnas abaixo de 1000 feet de altura e envolvendo pilotos com todos os níveis de experiência. Logo, nunca acredite que sob tais circunstâncias é quase impossível alguém bater em mim. Há muitos pontos cegos gerados pela estrutura da cabine e o somatório das velocidades de aproximação em proas convergentes pode ser catastrófico. É imprescindível reforçar ao aluno a regra de curvar à direita, em caso de aeronaves aproximando-se pela frente. Atenção! Algumas escolas de aviação, sobretudo as com mais aeronaves e localizadas em áreas próprias e pouco congestionadas, por vezes realizam o treinamento simultâneo de toque e arremetida, com 3 ou mais aeronaves. Nesse caso, o setor de operações da escola deverá fazer um briefing conjunto com as tripulações envolvidas, ressaltando procedimentos específicos a serem seguidos nas situações de perda de contato visual entre as aeronaves. Mais de 4 aeronaves, ainda que com a mesma performance, podem extrapolar a capacidade do jovem instrutor, que, além da instrução do seu aluno em particular, ainda tem de gerenciar o posicionamento dos demais tráfegos. Nota: como sugestão, sempre que estiver com outro piloto, aluno ou não, crie o hábito de dizer em voz alta que está olhando para dentro, toda vez que estiver com a atenção voltada ao interior da aeronave, por qualquer motivo. Isso despertará a consciência situacional do outro tripulante, que deverá responder com um olhando para fora. 7.25 Cheque periódico. Tão importante quanto conferir constantemente a área externa da aeronave é incutir no aluno o hábito de monitorar periodicamente os parâmetros de operação, faixas verdes nos indicadores do motor, consumo, balanceamento e quantidade remanescente de combustível, compensação da aeronave, voltagem e amperagem do sistema elétrico, etc. Para as aeronaves dotadas de telas digitais multifuncionais, sugere-se uma padronização da configuração das telas conforme a fase do voo: táxi, decolagem, subida, cruzeiro, descida e pós-pouso. Uma boa técnica de cheque periódico nesse tipo de aeronave é ir trocando as páginas das telas, de forma a checar o status de cada um dos sistemas da aeronave. Realizado o cheque sistêmico, o piloto deverá retornar à configuração prevista para aquela fase do voo. Por maior que seja o grau de automação disponível na aeronave, o aluno jamais deverá relegar o gerenciamento do voo à máquina. Monitorar constantemente as condições de operação, além de obrigação do piloto, alinha-se com a filosofia de que a cabeça do aviador deve sempre estar ao menos 5 minutos à frente de onde a aeronave se encontra. Ou seja, dificilmente a consciência situacional será comprometida, visto que as eventuais anormalidades serão identificadas e melhor equacionadas antes que se tornem emergências. 7.2.6 Cabine estéril, sterile cockpit. A regra do sterile cockpit é definida pelo ato de evitar atividades ou comunicações não essenciais durante as fases críticas de voo, que são todas as movimentações em solo envolvendo táxi, decolagem e pousos, e outras operações de voo abaixo de 10.000 feet, exceto em voo de cruzeiro. Atividades não essenciais incluem comer, utilizar o telefone celular ou conversar assuntos não pertinentes ao voo. Uma série de acidentes ocorridos pela distração da tripulação estão associados às fases críticas de voo supracitadas. Atenção! Em algumas investigações de acidente com filmagem interna do cockpit disponível, foi observado que os telefones celulares do instrutor e do aluno estavam no modo normal de funcionamento. Em um caso em particular, a campainha de uma chamada foi ouvida durante a final para pouso. À luz da segurança de voo, se há algum motivo de força maior que qualquer dos pilotos deva ser contactado por telefone, certamente este não deveria estar naquele momento envolvido com atividade aérea, sobretudo de instrução. O telefone celular pode ser um recurso de grande utilidade nos casos de falha de comunicações ou quando a coordenação de emergência se faz necessária. Torre, carros contra incêndio, ambulâncias, etc. Logo, guarde-o em local de fácil acesso somente para essas eventualidades. Nada de utilizar aplicativos, jogos e selfies. Lembre-se do exemplo. 7.3 Boas práticas. 7.3.1 Recursos práticos aos alunos. Aos novos alunos, nada melhor que apresentar um vídeo detalhando as principais rotinas comuns à maioria dos voos. Em outras palavras, um vídeo que explicite o que e como deve ser checado no pré-voo e na inspeção externa. Outro vídeo pode indicar a sequência de partida e o que deve ser cuidadosamente observado com relação aos limites.
Pense no que as câmeras de baixo custo e alta resolução podem contribuir com a preparação do aluno em termos de definição de referências e parâmetros para o treinamento de táxi, decolagem e pouso sob as mais diferentes condições. Segundo as estatísticas do CENIPA e de suas contrapartes no mundo, entre os tipos de acidentes mais frequentes estão as perdas de controle, no solo e em voo. Logo, vídeos demonstrativos das aproximações dadas, velocidade, regime de potência, boa rampa e pouso no primeiro terço da pista, ou não, rampa alta, rampa baixa, forte vento cruzado, etc., são fontes muito ricas e ilustrativas para os alunos, que, quando possível, devem complementar o treinamento em simuladores de voo. As arremetidas, no solo e no ar, também devem ser gravadas, de forma a familiarizar os alunos o quanto antes com esse procedimento. Lembre-se que muitos acidentes são relacionados a essa manobra, quando realizada de maneira súbita e sem planejamento. Ou seja, desde cedo o aluno tem de aprendê-la como parte natural do voo e não como algo a ser evitado. Em resumo, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Por mais empolgado que o aluno esteja com a instrução, contenha os ímpetos daqueles que querem se filmar para compartilhamento nas redes sociais. Instrução de voo é coisa séria e requer atenção. Afinal, estamos formando pilotos e não atores. Filme o voo para fins de debriefing. 7.32 Cheque de olhos vendados. Esse tipo de treinamento consiste em posicionar o aluno no cockpit da aeronave com uma venda nos olhos e pedir que o mesmo identifique pelo tato os controles, indicadores, manetes, alavancas, interruptores, enfim, tudo que o instrutor solicitar. Oriundo da aviação militar, esse treinamento desenvolvia, entre outras, habilidades como a troca de frequência em rádios analógicos durante o voo em formação, sem que o piloto tirasse os olhos da aeronave ao seu lado. Pelo tato, o piloto sabia distinguir botões concêntricos que individualmente mudavam os décimos e os centésimos das frequências citadas. Em relação à aviação civil, o desenvolvimento da habilidade tátil na identificação dos controles pode, por exemplo, evitar a confusão resultante da movimentação involuntária das manetes do motor. Cortar o motor ou reduzir o passo da hélice para máximo, quando a intenção era reduzir a potência para mínimo, idle. Por requisito de certificação, as manetes do motor têm cores e formatos diferentes. A mesma regra se aplica ao formato específico das alavancas do trem de pouso e dos flaps. Pensando adiante, os modernos diretores de voo das aeronaves maiores e mais avançadas apresentam uma série de interruptores que controlam proas, velocidades, altitudes pré-selecionadas, que também possuem formatos distintos e padronizados. Logo, a assertividade e a segurança aumentam quando o comandante, também pelo tato, sabe que está atuando no interruptor correto, sobretudo nas aproximações IFR, noturnas e em aeródromos congestionados. Ainda para os casos extremos de restrição de visibilidade no interior da cabine, fumaça, iluminação reduzida ou visão comprometida, colisão com pássaro, saber onde estão os controles e demais dispositivos da aeronave é no mínimo relevante. Mentalizar a posição dos indicadores também acelera o cheque cruzado dos parâmetros de voo. O aluno vai agradecer quando transicionar ao treinamento de voo por instrumentos. 7.3.3 Voo mental. Assim como os pilotos de acrobacia mentalizam as manobras antes de suas demonstrações, produzindo uma apresentação quase teatral aos menos esclarecidos, os alunos também devem ser estimulados a proceder de maneira semelhante. Com os devidos cuidados e disponibilidade de tempo, o aluno pode ensaiar mentalmente suas próximas missões em uma aeronave estacionada, em manutenção ou em um simulador. O importante é que se tenha acesso aos comandos da aeronave para praticar o manuseio destes com a amplitude correspondente aos exercícios e manobras que vão ser executadas posteriormente na prática. Com o tempo e regularidade de treinamento, esse tipo de atividade pode ser realizada em qualquer local silencioso e sem distrações. Oriente seus alunos em como fazer um bom voo mental. Ensaiar mentalmente um voo perfeito, onde tudo corre exatamente como previsto, não vai ajudar muito. O voo mental começa com uma revisão do voo anterior. Que manobras foram executadas? Quais foram os principais erros e dificuldades e como fazer para superá-los? O segundo passo é pensar nas manobras que deverão ser treinadas no voo seguinte. Pense em cada uma isoladamente e nos mínimos detalhes. Repita o procedimento quantas vezes forem necessárias para automatizar cada passo.
Muito importante neste passo é pensar em tudo que pode dar errado e nas correções que serão implementadas em cada caso. Assim, quando em voo algo sair do previsto, a correção será automática, pois já foi vista no voo mental. É fundamental entender como fazer e o porquê de cada procedimento. O treinamento de cheque de olhos vendados auxilia bastante o voo mental, principalmente quando não realizado fisicamente na aeronave, visto que enriquece a simulação dos exercícios e manobras, pois os olhos e as mãos sabem o que devem ver, onde e com que sequência devem atuar. 7.3.4 Anotações em voo. Independente da configuração dos assentos da aeronave, lado a lado ou tandem, algumas considerações devem ser aqui colocadas, no sentido de prover mais subsídios ao posterior preenchimento das fichas de avaliação dos alunos. Há pessoas dotadas de memória privilegiada e que dispensam as anotações. Contudo, a dinâmica da instrução aérea e eventuais ajustes de escala podem fazer com que o instrutor seja realocado para uma outra instrução, sem antes ter a possibilidade de preencher a ficha do aluno anterior. Assim, todos devem oportunamente tomar nota dos detalhes relevantes do voo, pontos fortes e fracos, de forma a confeccionar uma avaliação escrita rica, imparcial e útil ao aluno e ao próximo instrutor. Para tanto, tente organizar os comentários por exercícios e na sequência dos acontecimentos. Isso ajuda a reconstituir o voo. Da mesma forma com que se copia uma autorização de tráfego, utilize símbolos que abreviem palavras e ideias. Essa técnica reduz o tempo em que a atenção do instrutor estará voltada ao interior da aeronave. Concentre-se nos fatos e mensure-os. Por fim, utilize a descrição para fazer as anotações, principalmente quando os assentos forem lado a lado. As anotações escancaradas e contínuas na frente dos alunos tendem a gerar nesses um alto grau de ansiedade. O instrutor passa a ser encarado como um juiz de voo, ou seja, a didática sai pela janela. 7.3.5 Rotatividade de instrutores. Por mais didático, profissional e competente que seja um determinado instrutor, ninguém é perfeito. A identificação instrutor-aluno, sob vários aspectos que por vezes transcendem o treinamento técnico, pode criar uma verdadeira sinergia no aprendizado. Não obstante, e por mais padronizada que seja a instrução, é sempre válido ser submetido a diferentes maneiras e pontos de vista ao se transmitir conhecimento. Quando a instrução se processa por inteiro com o instrutor somente, o aluno é formado à imagem e semelhança daquele piloto, carregando consigo todos os vícios e virtudes daquele instrutor. Pensando mais à frente, as cabines de comando das grandes aeronaves, futuro de muitos alunos, serão compostas por personalidades distintas e por vezes antagônicas. Assim, além de técnicas diferentes, os alunos desde cedo devem aprender a socialmente conviver com comportamentos e ideias diferentes, em um ambiente confinado e sem espaço para conflitos de temperamento. Resumindo, a rotatividade de instrutores, além de técnica, é também psicossocial. Por fim, e a título de sugestão, a instituição de ensino pode designar um mentor para cada aluno e investir nos processos de padronização de instrutores, por meio de reuniões, voos e outras práticas, tanto quanto possível. Contudo, e como demonstram as estatísticas de acidentes, essa organização não será eficiente e eficaz se a supervisão da instrução for deficiente. 7.3.6 Hora de nacelle orientada. Por mais simples que possa parecer para o instrutor, este já familiarizado com as rotinas de uma determinada aeronave, o aluno, mesmo após o ground school completo e já de posse de um checklist, normalmente apresenta muitas dúvidas sobre como fazer um check em um determinado equipamento, a sequência com que as ações devem ser realizadas e quando conjugar as ações do checklist com as do manual de operações da escola. Tudo isso e muito mais vai estar embaralhado na cabeça do aluno. A hora de nacelle orientada visa justamente apresentar ao aluno, ainda que de forma estática e dentro da cabine, o que, quando e como deve ser executado. Este tipo de treinamento, se diligentemente procedido, vai evitar, desde o início, eventuais problemas de interpretação daquilo que talvez só tenha sido explicado em sala de aula, longe da aeronave. Lembre-se que alguns acidentes têm origem em falhas básicas de conhecimento técnico acerca de alguns equipamentos aeronáuticos, ou seja, falha do processo de instrução. Não alimente essa estatística. Tenha paciência e leve seu aluno para dentro da aeronave bem antes do início do voo. 7.3.7 Simulador de voo.
O simulador de voo para as escolas de aviação que o possuem é uma ferramenta valiosa na preparação de alunos e instrutores também. Além dos vídeos já mencionados, o simulador ajuda o aluno na construção do voo mental, antes de partir para a aeronave real. Esses dispositivos de treinamento são normalmente utilizados para simular os procedimentos normais e os de emergência. De acordo com o que foi abordado na sessão anterior, ao invés de gastar recursos com hora de voo para padronizar a instrução e os instrutores, os simuladores de voo podem proporcionar esse enorme ganho a custos módicos. Ainda, como a padronização não se dá de forma individualizada dentro do cockpit da aeronave real, os instrutores podem se padronizar simultaneamente, dependendo das características físicas do simulador disponível. Se for possível assim, além da economia de dinheiro, economiza-se tempo também. O advento do simulador de voo comprovou que a pior sala de aula do mundo para a instrução aérea é o avião. Neste, estamos basicamente preocupados o tempo todo em não sofrer um acidente e apenas 1/3 do que o instrutor diz está sendo realmente processado pelo aluno. Dito isso, o instrutor deve explorar largamente os recursos do simulador para treinar, passo a passo, todos os procedimentos normais e de emergência junto com seus alunos, de forma diligente. Com relação ao treinamento das emergências e situações anormais, procure balancear o treinamento de emergências críticas, mas que raramente ocorrem, com situações anormais mais comumente apontadas pelas estatísticas de investigação. Consulte os sítios das agências de investigação na internet e outras entidades focadas em segurança de voo para customizar essa atividade em sua escola. Esse tipo de treinamento será abordado na próxima sessão. 7.3.8 Demonstração de exercícios. Passada a fase teórica de absorção de conhecimentos, a demonstração de exercícios nada mais é do que a aplicação psicomotora do cognitivo. A demonstração pode seguir 3 passos básicos. Instrutor fala. Instrutor faz. Primeiro, o instrutor dá uma demonstração cuidadosamente planejada do procedimento ou manobra, acompanhada de uma explicação verbal. Enquanto demonstrando manobras em voo, o instrutor deve explicar a potência requerida, atitudes da aeronave e descrever outros fatores pertinentes que possam ser aplicáveis. Este é o único momento em que o aluno deve ser puramente um observador passivo. A maior parte das habilidades físicas possuem um padrão sequencial, onde a habilidade é explicada na mesma ordem, passo a passo. Quando uma habilidade está sendo ensinada, esta deve estar associada com procedimentos e manobras que foram aprendidos previamente. Associar um movimento conhecido, levando a outro que inicialmente é desconhecido e será aprendido, pode ser usado de forma efetiva. Quando estiver ensinando mais de um movimento, a estratégia de ensinar primeiro o mais fácil, aumentando-se a dificuldade e incluindo outros movimentos, também funciona bem. Aluno fala. Instrutor faz. Neste passo, o aluno faz a vez do instrutor, considerando que, quando se ensina algo, acabamos aprendendo efetivamente. O aluno diz o que e como o instrutor deve fazer. Há alguns benefícios de realizar esta técnica. O aluno precisa realmente se concentrar no que será executado na manobra e observa melhor o resultado esperado, organizando assim os passos envolvidos e as técnicas que devem ser usadas. O aluno também deve demonstrar a sequência correta e as precauções de segurança para cada procedimento ou manobra. O instrutor, por sua vez, será capaz de avaliar o que o aluno compreendeu ou não sobre a manobra solicitada e, subsequentemente, irá corrigir eventuais discrepâncias. Importante destacar que se recomenda esse passo com o objetivo específico de detectar problemas pontuais de entendimento dos exercícios manobras, uma vez que tal prática tende a consumir o precioso tempo de instrução prática. Em voo. Aluno fala, aluno faz. O momento da aplicação deste terceiro passo do método é quando o aprendizado se consolida e os hábitos são formados. Se o aluno foi preparado adequadamente e o procedimento ou manobra foi completamente explicado e demonstrado, o aprendizado significativo ocorre. O instrutor deve permanecer alerta durante a prática do aluno para detectar erros na técnica e prevenir a formação de vícios. Ao mesmo tempo, o aluno deve ser encorajado a pensar sobre o que deve fazer durante a execução da manobra, até que se torne habitual. Todas as faculdades físicas e mentais do aluno estarão envolvidas em executar. 7.3.9 Últimas dicas. A experiência na atividade de instrução recomenda algumas atitudes consagradas como
Utilizar um gravador ou câmera para avaliar seu briefing, com o intuito de avaliar suas explicações e dúvidas dos alunos, até que identifique pontos importantes e melhore a qualidade da instrução. Procurar a opinião de um outro instrutor para avaliar o desempenho de um determinado aluno e o seu próprio. Fomentar sempre um ambiente de segurança de voo. Incutir a ideia que determinados procedimentos e ações podem ser legais, do ponto de vista regulamentar, mas não são seguras. Criar no aluno a necessidade de estudar, junto com a parte técnica da aeronave, os regulamentos de aviação em vigor. Habituar-se a ler os relatórios finais de acidentes com aeronaves do mesmo modelo voado. Conhecer e fomentar nos alunos a pesquisa em sítios especializados em conhecimento aeronáutico e segurança de voo. E acompanhar e sempre dar o feedback do desempenho do aluno sob sua responsabilidade. Jamais transpareça ao mesmo que você só está ali para fazer as horas de voo necessárias à sua progressão operacional e é o aluno que está pagando por isso. 7.3.10 Gerenciando desafios. Ao fim desse capítulo, os instrutores devem ter em mente que seus alunos precisam ser treinados e condicionados a resolver problemas corriqueiros durante o voo, como congestionamentos no circuito de tráfego, mudança de cabeceira em uso, súbito aumento na intensidade do vento de través, interdição temporária da pista em uso, etc. Esses desafios podem perfeitamente ocorrer no momento que os alunos se encontrarem sozinhos no cockpit. Julgamento e tomada de decisão, tema da próxima sessão, estão diretamente relacionados aos fatores contribuintes de acidentes, como instrução, aplicação dos comandos, atitude, entre outros. Logo, tudo se resume à forma como o aluno é educado. Bons julgamentos provêm de uma boa educação, instrução. Acredite você ou não, instrutor, o padrão da indústria da aviação como um todo depende de sua dedicação e empenho em formar bons profissionais. Logo, antes de reclamar, faça muito bem a parte que lhe cabe nesse processo.